Atualizações recentes do histórico secreto de Roswell. É a história mais importante do milênio. O que realmente aconteceu em Roswell? No verão de 1947, o fazendeiro Mac Brazel encontrou alguns detritos incomuns em um de seus campos. Brazel carregou seu caminhão com parte do material e dirigiu 75 milhas até Roswell, Novo México. É leve, é fino, você não pode movê-lo. Enquanto ele estava lá, o repórter da rádio local, Frank Joyce, ligou para saber se o xerife tinha alguma boa história. Ele disse ao repórter de rádio que poderia ter encontrado os restos de um disco voador. Você sabe, isso é uma farsa. Bem-vindo de volta. Aqui é Frank Joyce da KGFL, Roswell, Novo México. Era o tenente Walter Alt, assessor de imprensa do único esquadrão antibomba nuclear da América, o 509, estacionado em Roswell. Eu reclamei com ele recentemente sobre ele ter contado uma história para outra pessoa e fiquei de fora da lista. Então, ele traz isso. Ainda é a única vez na história dos Estados Unidos onde o governo disse que temos um disco voador. As forças aéreas do exército anunciaram que um disco voador foi encontrado e agora está em posse do exército. Afirmou que um casal local viu uma nave incomum no céu em 2 de julho. O Major Jesse Marcel recuperou os destroços e agora estava sendo levado para um quartel-general militar superior. A incrível história foi rapidamente divulgada pela Associated Press e divulgada em todo o mundo. Em 24 de junho, um respeitado piloto, Kenneth Arnold, relatou ter visto 9 objetos voando sobre o Monte Rainier, como discos saltando sobre um lago. A notícia de que um deles havia sido recuperado perto de Roswell deu aos americanos esperança de que em breve teriam respostas. Ele disse à mídia que, ao contrário de relatos anteriores, os destroços eram nada mais do que um balão meteorológico e certamente não convocou uma coletiva de imprensa. Ele disse à mídia que, ao contrário de relatos anteriores, os destroços eram de nada mais que um balão meteorológico e certamente não de um disco voador. O Major Marcel, que havia coletado o material, posou com os destroços de aparência mundana. Se o governo lhe dissesse que era um elefante rosa, você aceitaria isso. E pode ter permanecido apenas um pontinho no radar se não fosse por uma testemunha ocular cujo depoimento reabriria o caso Roswell e chocaria o mundo. Isso foi na Flórida. Obtive um testemunho em primeira mão dele, sentado mais perto do que você e eu estamos agora. O que ele encontrou em Roswell em 1947 não era deste planeta. Envolvia uma nave espacial acidentada, corpos alienígenas e um acobertamento implacável do governo que inspirou uma obsessão nacional. Todos os anos, milhares de pessoas vão à cidade para prestar homenagem ao lar dos ETs. Brinquedos e camisetas retratam os alienígenas que se acredita terem pousado aqui em 1947. Um museu é dedicado a manter a integridade da lenda de Roswell. Enquanto alguns vêm por curiosidade, a maioria dos ufólogos está convencida de que o governo vem escondendo as evidências de ETs há 70 anos. Uma pesquisa em 2012 descobriu que 77% dos americanos acreditam que alienígenas visitaram a Terra. Investigadores autoproclamados de OVNIs, como Dennis Baltazar, vêm aqui há anos para tentar juntar as peças do enigma de Roswell. Mas então, em 24 de junho de 1997, a Força Aérea dos Estados Unidos quebrou o silêncio sobre a controvérsia de Roswell. E agora isso do Pentágono? 50 anos depois que algo misterioso pousou no deserto do Arizona, a Força Aérea emitiu um relatório de 231 páginas sobre o que ficou conhecido como o incidente em Roswell. Juntos, esses relatos de testemunhas moldam a lenda de Roswell. Esses são os ingredientes essenciais para resolver isso. Agora, fazer as testemunhas falarem é uma história diferente. O carteiro que virou autor de OVNIs, Don Schmitt, vem acompanhando o mistério de Roswell por quase 3 décadas. As testemunhas de Schmitt o convenceram de que o governo realmente recuperou um disco voador em 1947. Mas eles enfrentam um muro de desacordo científico. Acho que eles estavam aqui para avaliar a atividade aqui. Você gostaria de descobrir sobre os militares. Roswell fica a menos de 100 milhas de onde a bomba atômica foi detonada 2 anos antes do incidente acontecer. A história de Roswell conta que uma das naves alienígenas foi atingida por um raio, causando grandes danos.
Os destroços da nave espacial atingida caíram no campo de Mac-Brasel antes de bater no chão a 35 milhas de distância. Naquela noite, o Major Marcel levou alguns dos destroços para casa e mostrou ao seu filho de 11 anos, Jesse Jr. Ele disse que acha que isso é parte do que eles chamam de discos voadores. Em um depoimento, Ragsdale descreveu como os militares chegaram rapidamente e removeram a nave alienígena acidentada e sua tripulação morta. Dizem que os alienígenas eram pequenos, com cabeças grandes e olhos enormes. Eles não eram humanos e estavam mortos. Em outras palavras, ele tinha alguns alienígenas mortos lá fora. Várias testemunhas afirmam que o exército então levou os destroços e corpos para o hangar 84 no campo aéreo do exército de Roswell. Dennis, eu entrevistei uma testemunha que afirma ter visto um corpo no hangar onde os destroços estavam. Havia um tipo de escrita hieroglífica. Mas, estranhamente, o livro não tinha nada a ver com Roswell. A publicação de Frank Scully de 1950 se passa em Aztec, Novo México, quase 400 milhas de Roswell. A história de Roswell, que sombreia muito do livro Aztec, não seria contada por mais 30 anos. Então, em 1952, os dois informantes do livro, Silas Newton e Leo G. Bauer, foram condenados por fraude. Naquela época, a ideia de visitantes extraterrestres em discos voadores já havia capturado a imaginação do público. Todos esses projetos foram envoltos em segredo e segurança intensa. Então, na década de 1960, veio a Guerra do Vietnã. Então, isso permite que a imaginação simplesmente corra solta. Então, em 1978, Jesse Marcel, o oficial de inteligência que havia coletado os destroços 31 anos antes, recontou suas memórias. Suas lembranças foram influenciadas por 3 décadas de ficção científica. É como se saísse de um filme de ficção científica dos anos 1950. Estávamos prontos para acreditar que isso poderia ter acontecido porque tínhamos esses anos 50 para nos apoiar. Então a América estava pronta para aceitar. Em junho daquele ano, apenas 12 meses após o suposto incidente de Roswell, um comitê consultivo do projeto Blue Book se reuniu em segredo para discutir suas descobertas. Elas não saíram do armário, por assim dizer, até a década de 1980, quando Roswell se tornou o incidente de Roswell, a meca da ufologia, e isso nos diz mais sobre a criação de mitos modernos do que sobre relatos de testemunhas oculares. Quando Jesse Jr. viu os destroços quando era um garoto de 11 anos, seu pai já estava convencido de que eram extraterrestres. Novamente, eu não tinha muita certeza do que ele queria dizer com isso. Seu testemunho é considerado a chave para provar que o incidente de Roswell foi extraterrestre. Mas neste caso, seu pai é um oficial militar muito respeitado. Eu sei que a folha deveria ter sido como metal com memória. Bem, eu não vi isso. Na única entrevista de Brasel para a imprensa em 8 de junho de 1947, ele afirmou ter encontrado destroços brilhantes feitos de tiras de borracha, papel alumínio, um papel resistente e gravetos. O capitão Sheridan Cavitt era o oficial de inteligência do Major Marcel. Em uma declaração juramentada, ele declarou que os destroços se assemelhavam a bastões quadrados do tipo bambu, bem como algum material metálico refletor que era muito leve. Eles argumentam que as testemunhas podem ter sido confundidas, ou pior, forçadas a mentir pelo governo dos Estados Unidos. Mas um novo e surpreendente testemunho do próprio filho de Marcel sugere que seu pai pensou que os destroços que os repórteres viram, na verdade, eram parte de uma nave alienígena. Há um elemento curioso, porém, meu pai disse que os repórteres viram apenas uma parte muito pequena da coisa real. Então, isso significa que naquela mistura de destroços de balão havia partes da coisa real lá também. Ele descreve pequenas vigas de metal com símbolos hieroglíficos. Aquela viga de metal como uma pequena viga miniaturizada. Metal e tinha esses símbolos roxos e violetas na borda interna. Tais contradições entre testemunhas oculares são comuns entre os fiéis de Roswell. Outras testemunhas-chave também descreveram restos muito terrestres de gravetos de madeira, papel alumínio, um papel resistente e tiras de borracha. Isso não vai ser uma pequena, você sabe, motocicleta turbinada. Mas outras testemunhas testemunharam não ter visto nada além de padrões floridos. Ao longo dos anos 1980,
A suspeita de um encobrimento alimentou a lenda de Roswell. Então, no início dos anos 90, dois pesquisadores de OVNIs, Carl Bloch e Robert Todd, desenterraram uma missão ultra-secreta que havia sido esquecida há muito tempo. Ela ofereceu uma solução muito mais simples e terrena para o mistério de Roswell. Era então apenas uma questão de tempo até que os soviéticos desenvolvessem seu próprio programa nuclear. Aqui em cima, o som se movia muito mais rápido e uma explosão nuclear poderia, em teoria, ser detectada, mesmo do outro lado do mundo. Um item que eles terceirizaram para um fabricante de brinquedos do Brooklyn foram os refletores de radar em forma de pipa chamados Raven Targets. Em junho de 1947, a equipe da NYU viajou com todo o seu equipamento para o White Sand Station Range, no Novo México. Mas devido à cobertura de nuvens, a equipe Mogul logo o perdeu tanto no radar quanto no avião de observação, enquanto ele se deslocava para Nordeste em direção a Roswell. Com até 50 balões grandes, 9 alvos Raven brilhantes, controles de lastro e transponders, ele teria parecido muito diferente de um balão meteorológico. Embora a missão fosse ultra-secreta, o equipamento em si era de pouco valor e a equipe Mogul considerou sua recuperação de baixa prioridade. As fotografias dos destroços parecem combinar. O projeto Mogul parece ser a solução perfeita. As vigas estavam separadas de tudo. Não parecia haver razão para que o projeto Mogul tivesse símbolos hieroglíficos estranhos em qualquer parte dele. Mas uma inspeção mais detalhada dos desenhos de design para os refletores de radar oferece uma pista vital. A folha de papel precisava ser fixada à estrutura de balsa com cola e fita adesiva. A empresa de brinquedos do Brooklyn, contratada para fazer os alvos Raven, usou o que tinha em mãos. Isso incluía fita adesiva infantil, com padrões florais, fixada em um corante roxo. Depois de alguns dias no sol do deserto, a fita adesiva teria descascado e voado para o deserto. Novos testemunhos sugerem que o projeto Mogul e seus sucessores também podem ter sido responsáveis por todo o fenômeno OVNI. Os balões e cargas úteis eram cada vez mais bizarros. B.D. Gildenberg acredita que esses balões eram o que muitas pessoas estavam confundindo com naves alienígenas. Eu me lembro da CIA estar em alguns dos nossos lançamentos, e eles eram os que estavam empurrando isso, dizendo sim, deixem esses relatórios de OVNIs permanecerem, como o acobertamento para todos esses programas secretos que estavam chegando a bordo. Eu realmente acho que estamos em um impasse e isso não funciona, então precisamos fazer uma mudança. Só há uma maneira de recuperar a confiança: encontrar e dizer a verdade. Na verdade, há outras civilizações lá fora, e eles estão encontrando planetas como a Terra ao redor de outros sistemas estelares todos os dias. Mas isso significa que eles fizeram, e se eles podem fazer isso, nós também podemos sobreviver às nossas tendências de guerra nuclear. Foi o último homem vivo conhecido por ter tocado nos destroços do acidente de 1947 em Roswell. Hoje, a comunidade científica sustenta que o incidente de Roswell é apenas um mito persistente. Se isso é verdade, por que continua a cativar tantos americanos? Nós tendemos a acreditar em coisas que são meio excitantes, emocionantes. A ideia de que há seres por aí, talvez eles estejam aqui agora, apenas em órbita com tecnologia furtiva, e eles estão nos observando. Eles estão cuidando de nós. Isso causou um momento de excitação porque ninguém fora do projeto Mogul tinha visto aquela configuração de um dispositivo de balão antes. O exército local provavelmente exagerou, pois não tinha ideia de quão sensível era o projeto ou o material. O Wright-Patterson Airfield ainda continua sendo uma base militar ultra-secreta, responsável por examinar naves estranhas, mas de aviões estrangeiros, não de ETs. Os crentes em OVNIs já descartaram o projeto Mogul como falso. Hoje, a confiança pública no governo está em seu nível mais baixo de todos os tempos. Apenas 20% dos americanos têm confiança no governo dos Estados Unidos para fazer o que é certo. Que naves alienígenas viajaram pela galáxia para salvar a humanidade, apenas para cair no deserto fora de Roswell. Eles se recusam a aceitar que Mac Brazel tropeçou em nada mais do que os destroços desintegrados de um projeto militar ultra-secreto parcialmente colado com fita adesiva. Talvez a real conspiração de Roswell seja que tantos foram enganados por tanto tempo, por nada, além de uma nota de rodapé na história.